seja bem-vinda a mais um episódio do programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Caroline Daniele, sou maquiadora há mais de 13 anos, maquiadora visagista, instrutora visagista, e no episódio de hoje nós vamos ver então a maquiagem que valoriza o olhar da nossa modelo Sara. Após a nossa análise do olhar dela que fizemos no último vídeo, hoje, então, nós temos mais clareza de quais são os traços, as cores, qual é a disposição da técnica que, aplicada nas características dela, vai embelezar, então, o olhar dela. Papel e caneta na mão para você anotar todas as dicas e aplicar esses conhecimentos nos seus atendimentos e cursos. Bora lá? Então eu vou começar a maquiagem usando a base da Bruna Tavares e o corretor de base da Dalla para deixar a base um pouco mais clara. E assim eu apliquei essa mistura em todo o rosto dela, fazendo então a primeira etapa de pele. Usei a esponjinha só para uniformizar e vou usar agora o Cacau da Maquia, que é um contorno que eu gosto bastante de utilizar, uma cor mais clara e mais acinzentada, assim, um pouco mais fria que outros tons. E eu estou aplicando na região do zigomático, aplicando ele de uma forma mais horizontal, sem ser de uma forma tão vertical. Estou aplicando também no topo do queixo ali, então na região do queixo, para deixar esse terço inferior menor, porque esse é o terço mais longo do rosto dela. Estou aplicando também na lateral da testa, porque em comparação testa e mandíbula, ela tem a testa mais larga do que a mandíbula. Então, para deixar mais proporcional essas duas regiões, eu estou escurecendo um pouquinho essa lateral da testa. Aplico então novamente do outro lado, na região de zigomático, de uma forma mais horizontal, não tão vertical como na maquiagem errada, porque quando a gente aplica de forma vertical, a gente alonga mais esse terço e esses dois terços inferiores dela já são mais longos. Então, eu estou trabalhando, diminuindo um pouco mais a região para ficar mais proporcional com a testa. Estou só intensificando um pouco os traços que eu já fiz. Gosto bastante de usar um pincel mais fofinho para fazer essa etapa, para não ficar tão marcado e ser difícil de esfumar. Então, conforme eu vou aplicando o produto, eu já vou esfumando e deixando então o acabamento mais suave. Vou usar agora o corretivo Shape Tape da Tarte nas áreas de iluminação. Começo então aplicando abaixo dos olhos e observe que eu estou fazendo um traço que ele vai da região interna do olho, puxando um pouquinho para o nariz, sem descer tanto para a ponta do nariz, e sim trazendo um efeito mais ascendente para o canto externo do olho. Perceba então que eu estou criando um ponto de iluminação no canto externo do olho que é diagonal ascendente, para levantar o canto externo do olho dela, que possui o efeito caído. Então, já com o corretivo, eu consigo criar esse traço mais ascendente, mais elevado. Venho dando batidinhas com a esponja para espalhar e tirar excesso de produto, deixar mais uniforme essa aplicação. E só venho agora com o corretivo escuro, só para deixar mais evidente essa divisão entre pontos claros e escuros do contorno e deixar também tudo mais misturado assim. Tem evidência pelo contraste, mas tem um efeito esfumado, sem ficar manchada a pele. Aplico então esse pincel só com algumas batidinhas para espalhar, sem ficar nada manchado. E agora eu venho fazendo o contorno do nariz. Então, como ela já possui o terço do nariz um pouquinho mais longuinho, eu vou cuidar para não contornar toda a extensão do nariz, para não deixar ele mais longo. Então, perceba que eu estou trabalhando a lateral na ponta do nariz, deixando então a ponta um pouco mais fina, tirando o efeito arredondado da ponta
e estou trabalhando mais próxima à sobrancelha, para deixar próxima à sobrancelha também um pouco mais fina, que é uma região que ela possui um pouco mais larga. Dessa forma, eu consigo então trazer uma aproximação dos olhos e um afinamento para essa região do nariz. Perceba então que eu estou fazendo o traço que vem da base da sobrancelha conectando com o contorno do nariz. Em seguida, eu venho com a esponjinha dando batidinhas para deixar esse efeito mais natural. Venho com o corretivo claro, aplicando no dorso do nariz, porém perceba que eu apliquei somente ali na ponta do nariz, para novamente não dar um alongamento para o nariz. Então eu trabalhei só na ponta. E na testa, perceba que eu apliquei no topo da testa, né? Bem contrário ao que a gente normalmente vê para os efeitos de contorno e iluminação de testa. Por quê? Porque ela possui a testa curta, então eu não vou contornar o topo da testa, e ela possui a região de glabela, que é a região entre as sobrancelhas, que também é projetada. Então eu não iluminei entre as sobrancelhas, eu iluminei lá no topo e eu só vim com o pincel do contorno para esfumar e melhorar a transição do iluminado que eu apliquei lá no topo da testa. Vim só dando um pontinho no queixo, só para melhorar a transição. E agora eu venho com os pós Mineralize da MAC na cor Medium Plus e Light misturados. E eu aplico nas áreas de iluminação, ou seja, nas áreas que eu apliquei o corretivo claro. Então, com a mistura desses dois pós, eu então estou selando as áreas de iluminação que eu fiz com o contorno, com o corretivo claro. Perceba que eu estou então aplicando com uma esponjinha. Eu fiz a mistura dos dois pós na plaquinha, então eu raspei os dois pós na plaquinha. Eu fiz a mistura desses pós na plaquinha e em seguida eu vim com a esponjinha dando batidinhas e aplicando esses produtos. Peguei novamente um pouquinho mais de produto e vim aplicando, selando a pele nas áreas claras de corretivo. Queixo, na região entre lábio e nariz, na lateral da mandíbula. Com o restinho eu aplico em todo o rosto, pego mais produto e aplico na região lateral da mandíbula. O restinho só que eu tenho na esponja eu aplico na área de contorno. E agora eu venho selando a região de nariz e a região de testa. Então, batidinhas leves para não tirar o produto. E eu vou selando então toda a pele dela com esses dois pós. Para selar o contorno, eu vou usar o contorno Harmony da MAC, que na verdade é um blush. O meu tá bem no finalzinho, mas eu uso até o finalzinho ali, um produto em pó. Estou aplicando então com um pincel macio na região que eu fiz o contorno cremoso. Então agora estou selando e intensificando um pouco mais esse contorno. Então, eu aplico na região abaixo do zigomático, na lateral da testa, dos dois lados. Mão leve para aplicar esse produto, aplico aos poucos também, para não ficar manchada a pele dela. E aplico na região do queixo. Então, perceba que eu estou diminuindo a ponta do queixo. Em seguida, venho selando as regiões de contorno do nariz. Então, eu aplico na ponta, aplico no dorso, mais para a região de ponta de nariz e próxima à sobrancelha. Vou usar o blush Peach da MAC, que é um blush um tom mais pêssego. E eu estou aplicando esse blush de uma forma também mais horizontal, porque eu não quero alongar essa região do terço médio do rosto dela. Em seguida, eu aplico iluminador da paleta Revolution e o Oh Darling da MAC.
misturo os 3 iluminadores e aplico no topo da maçã. Então, eu deixo mais intenso esse iluminador nessa região de topo e na região da ponta do nariz, para deixar então mais luminosa a pele dela, só com cuidado para não perder o efeito de contorno do nariz. Então, intensifico esse iluminador. E agora, com o restinho que eu tenho de produto de base no pincel, eu venho fazendo o acabamento no pescoço e no colo. Então, só para uniformizar melhor, não deixar nenhum tipo de divisão de textura e coloração da pele do rosto para a pele do pescoço. Como eu acabei de fazer a pele, você percebe que a pele está um pouco mais intensa nas áreas de contorno. Porém, até eu finalizar a maquiagem, essas áreas vão ficar bem mais suaves. A pele vai absorver, vai suavizar. Estou usando a pastinha da Anastasia Beverly Hills na cor blonde, misturada com um gel de sobrancelhas da MAC, numa cor um pouco mais avermelhada. Então, eu misturei essas duas cores para chegar num tom mais avermelhado e assim ficar num tom mais próximo ao tom do cabelo e ao tom do pelo dela. Perceba que eu estou trabalhando, arqueando mais as sobrancelhas e aproximando no canto interno. Lembre-se que ela possui sobrancelhas mais afastadas. Falamos sobre as características naturais dela no nosso vídeo que eu liberei na quarta-feira. Então, eu estou aproximando para trazer um olhar mais empoderado para ela, para tirar o aspecto infantil das sobrancelhas dela. Além do que, estou então intensificando a coloração para dar a impressão de maior volume de pelos, que também traz mais um período de uma mulher em idade adulta, né? Então, tira a característica mais infantil da sobrancelha dela. Estou aplicando esse produto respeitando o direcionamento natural dos pelos, né? Então, canto interno eu faço um movimento para cima e conforme eu vou indo em direção à cauda da sobrancelha, eu vou fazendo um movimento mais na diagonal para então respeitar a naturalidade. Só venho preenchendo e intensificando, melhorando o acabamento. Então, sempre eu me preocupo bastante com simetria das sobrancelhas e acabamentos. Venho com o corretivo da Tarte, o Shape Tape, na região abaixo das sobrancelhas, para fazer então o acabamento e também aplico em toda a pálpebra móvel e pálpebra fixa. Então, perceba que eu estou aplicando esse produto, tanto para dar o acabamento das sobrancelhas, como também para criar uma área de fixação das sombras que eu irei aplicar nos olhos. Estou aplicando com o pincel de cerdas sintéticas e em seguida eu venho com a esponjinha só para uniformizar a aplicação desse produto, tirar o excesso de produto e deixar uma textura também uniforme. Vou começar com um pincel com um volume maior e eu estou utilizando uma sombra marrom clarinha. Essa é uma sombra da paleta Carnival da marca Be Perfect. Eu já vou mostrar essa paleta porque eu vou utilizar outras cores dessa paleta, mas eu estou então iniciando o meu esfumado utilizando essa cor, que é uma cor próxima ao tom de pele dela, porém um pouco mais escura. Perceba que eu estou fazendo a sombra do canto externo para o canto interno do olho, fazendo movimentos leves, movimentos circulares, com a minha mão leve. E perceba que eu estou utilizando uma linha imaginária do final do olho em direção à sobrancelha. Então, perceba que a minha sombra ela tem um acabamento, um limite que está formando um traço na diagonal. Isso está ajudando a trazer um efeito de elevação para o olho dela. Lembre-se que ela tem olhos com um efeito descendente, tanto na região do côncavo, quanto na linha superior
dos cílios superiores, quanto na linha d'água inferior. Então, perceba que eu estou pegando do finalzinho do olho para dentro. Perceba que eu estou aplicando de uma forma mais intensa, mais para baixo, e estou suavizando conforme eu vou subindo próximo à sobrancelha. E eu faço também mais intensa de fora, no canto externo, vindo suavizando para o canto interno. Perceba que eu estou então fazendo a aplicação e esfumando. Então eu preciso ter pigmentação de sombra para poder esfumar. Eu não posso ficar só esfuma, 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 porque senão eu perco a pigmentação da sombra e essa sombra então perde intensidade. Estou, portanto, só reforçando essas etapas, aplicando essa sombra e suavizando conforme eu vou me aproximando da sobrancelha. Movimentos leves, mão leve, para conseguir um acabamento bonito, esfumado e profissional. Venho só intensificando essas cores, dando acabamento e coloração, né? Dando aquele efeito bem pigmentado e profissional. Mão leve, movimentos com a mão leve. Só estou dando acabamento novamente para entender o meu limite aonde eu vou aplicar as sombras, porque eu quero trazer um efeito de elevar os olhos. Então, por isso eu sempre me preocupo muito com esse limite do canto externo. Vou usar então outra cor dessa paleta Carnival da marca Be Perfect, que é esse marrom mais escuro. Eu usei o marrom acima desse marrom como a cor inicial. Então, eu estou aplicando este tom com um pincel menor e perceba que eu estou aplicando ele agora um pouco mais para baixo. Então, eu ainda aplico no côncavo, porém, na hora de esfumar, eu não subo tão próximo à sobrancelha. Além do que, eu estou trazendo essa cor, então, um pouquinho mais para dentro na pálpebra móvel também. Então, eu estou intensificando a coloração mais escura nesse canto externo, para dar esse efeito elevado nesse canto externo, e estou subindo também um pouco mais esse canto externo, então, para dar esse efeito de ascensão no canto externo. Então, perceba, a cor escura, ela está ajudando a levantar o canto externo, além do que o meu traço mais alto no canto externo também ajuda a elevar o canto externo. Deixar essa região, então, mais alta e com efeito de olhos mais ascendentes, olhos mais amendoados. Estou aplicando, então, e esfumando essa cor no outro olho também. E eu venho cuidando para não perder a pigmentação inicial que foi da minha primeira cor. Então, perceba que eu estou respeitando esse esfumado, esse degradê. Faço o acabamento novamente. E depois eu só venho com o pincel que eu apliquei a primeira cor de sombra para deixar esse acabamento com efeito esfumado. Então, eu não deixo um acabamento com efeito definido. Eu deixo com efeito esfumado. Perceba a leveza da minha mão para trabalhar esse acabamento. Venho aplicando a segunda cor novamente. Então, aqui eu estou só fazendo acabamentos, esfumando e deixando a sombra pigmentada. Intensifico um pouquinho mais essa região. E assim eu vou fazendo o design do olhar da minha modelo. Então, é sempre importante, se preocupe com os efeitos da maquiagem que você está fazendo. Faço o acabamento esfumado no canto interno também. Então, eu trago essa cor mais escura mais para dentro, porque a nossa modelo possui olhos afastados. Então, perceba que eu estou trazendo essa cor escura tanto mais no centro do olho, quanto no côncavo. Eu estou conectando o côncavo com o contorno do nariz, porque assim eu crio essa aproximação do olhar. Na região inferior, eu inicio o esfumado com a primeira cor de sombra que eu apliquei na região superior.
Então, é aquele tom mais próximo ao tom de pele. E perceba que eu estou aplicando mais fino no cantinho externo e de uma forma mais grossa e mais para baixo no cantinho interno. Assim eu crio um efeito mais ascendente para o olhar. Então perceba que essa cor ela está mais baixa nesse canto interno e conforme eu vou puxando para o canto externo, eu vou deixando um traço mais fino. Assim perceba, eu estou deixando um traço ascendente. Estou fazendo a conexão da região inferior com a superior do olho do esfumado, deixando todo o acabamento mais esfumado. Faço a delimitação e novamente então aplico essa primeira cor na região inferior do outro lado, respeitando a mesma questão que eu mencionei no olho anterior, deixando mais fino no canto externo, mais grosso no canto interno. E mais para cima, então, no canto externo e mais para baixo no canto interno, fazendo esse traço ascendente. Só delimitando melhor, pigmentando, deixando bem definido. Agora eu venho com um pincel mais preciso, né, de maior precisão, e eu aplico o segundo tom de marrom que nós tínhamos aplicado na região superior. Então, aquela cor mais escura de marrom da paleta da marca Be Perfect, a paleta Carnival, eu venho então pigmentando mais próximo à raiz dos cílios e perceba como eu estou reforçando esse efeito de um traço mais fino e marcado na região externa e mais grossa e para baixo na região interna. Então, eu estou reforçando esse efeito ascendente para o olhar. Agora eu venho com a sombra Midnight Cowgirl da marca Urban Decay para fazer o canto interno mais claro. Estou misturando o Fix Plus da MAC com essa sombra e eu venho então iluminando o cantinho interno, que é a região que ela tem um pouco de profundidade. Mas, Carol, você não falou que ela tem olhos afastados e você está iluminando? Sim, mas perceba aqui uma coisa, eu estou iluminando o canto interno dela de uma forma contida, só um pouquinho no canto interno. Eu estou melhorando a profundidade que ela tem nessa região. E o fato de ter o contorno do côncavo conectando com o nariz traz aproximação do olho. Então perceba que eu estou iluminando, porém eu tenho traços que trouxeram a aproximação do olhar. Além do que, observe que eu estou aplicando aquela primeira sombra que a gente aplicou aqui no centro e trazendo mais para o canto interno. Ou seja, esse meu iluminado, ele ficou bem contido no canto interno, porque eu queria melhorar então a profundidade que ela possui ali naquela região de canto interno. Olha só, estou reforçando esse côncavo que está conectando com o nariz e deixando então mais próximo o olhar. Vou usar o delineador da Bruna Tavares para fazer o delineado. Começo a região inferior do olho, então eu estou aplicando por dentro da linha d'água no canto externo do olho dela. E eu estou borrando um pouquinho para fora no olhar dela. E no cantinho interno, perceba que eu estou fazendo traço um pouquinho mais para fora, ou seja, eu não acompanho a linha d'água natural dela. Eu crio um traço que é mais baixo no canto interno e mais alto no canto externo. Então, na linha d'água, eu escureci somente a região externa e na região interna eu apliquei por fora da linha d'água. Só estou pigmentando um pouquinho mais por fora. E agora eu vou esfumar esse delineado com um pincel de precisão.
Esse delineador, ele é um delineador que seca muito rápido. Então, você tem que aplicar e já esfumar, tá? E tem que cuidar porque ele esfarela um pouco quando ele seca. Então, se você vai esfumar, ele já tá muito seco, ele vai acabar esfarelando. Então, por isso, eu indico que você trabalhe primeiro um lado e depois o outro. Então, aplica o produto e já esfuma. E aí, depois você vai para o outro lado, tá? Então, eu estou repetindo o mesmo processo do outro lado, aplicando então por dentro na linha d'água e um pouquinho por fora no canto externo e por fora no canto interno. E depois eu venho esfumando esse traço. Então, estou fazendo toda a região inferior. Estou esfumando então o delineado que eu fiz na região inferior. Perceba que eu estou então esfumando mais para baixo nesse cantinho interno, para reforçar esse efeito ascendente para o olhar. Venho aplicando um pouquinho de delineador para melhorar esse efeito e o acabamento, preenchendo todos os espaçamentos dos cílios. Então, olha como ficou para baixo no canto interno e por dentro e para cima no canto externo. Agora eu vou usar a sombra Blackout da Urban Decay, que é a sombra preta, para dar o acabamento nessa região inferior, na região que eu apliquei o delineado. Estou usando um pincel de topo reto, então eu pego o produto e eu vou aplicando, fazendo movimentos de vai e vem. Então eu pego o produto e faço o movimento de vai e vem. No cantinho interno, perceba que eu estou fazendo o movimento um pouquinho mais para baixo. No outro lado, repito o processo, pega produto, aplica, pega produto e aplica. Precisa ficar pigmentada essa sombra, né? Então, tem que ir pegando e fazendo o movimento para frente e para trás. Depois eu só venho dando acabamento com o tom de marrom, que é aquele tom mais escuro do marrom. Então, eu dou acabamento e faço a conexão de todas as regiões. Vou esfumando. E agora eu venho com o primeiro tom da sombra que nós usamos, só para melhorar esse acabamento na região inferior. Então, eu estou aplicando mais para baixo esse tom. Limpo ali no cantinho interno, que sujou um pouquinho. Faço o acabamento com a esponjinha. E aqui eu estou aplicando só a esponjinha, sem nada de produto. Com um pincel de delinear, agora eu vou fazer a região superior do delineado. Então, eu aplico do cantinho interno até o cantinho externo, lembrando que essa região da raiz dos cílios, ela possui um traço descendente, então é super importante fazer um traço ascendente, ou seja, mais espesso no canto externo do que no canto interno. E eu vou fazer um delineado esfumado, então perceba que aqui no finalzinho, no cantinho externo, eu estou esfumando esse delineado. O meu pincel não tem nada de produto, está limpo. Estou só esfumando esse delineado mesmo. Então, venho fazendo do outro lado, desde o cantinho interno até o cantinho externo.
Para fazer um delineado preciso, com definição, é importante que o produto esteja líquido no seu pincel, que você tenha precisão, coloca pressão na sua mão para ter um traço bem definido e faça movimentos contínuos, porque assim você consegue um traço definido. Esfumando então o delineado no canto externo e agora eu estou pigmentando na região de linha d'água superior. E por que eu estou fazendo isso? Porque esse cantinho externo, ela possui um efeito mais caído, então eu quero deixar tudo mais espesso nessa região para então dar o efeito de elevação do olhar. Estou pegando um pincel bem fininho, esse pincel é da Ico, para fazer o cantinho interno e fazer o puxadinho desse delineado no canto interno. Então perceba que ela está olhando para a diagonal superior no canto externo, para eu poder fazer o cantinho interno desse delineado, fazer esse puxadinho. Esse delineado puxadinho faz então a aproximação dos olhos no canto externo e cria a ilusão então de aparência de carúncula lacrimal. Lembra na nossa aula da análise facial dela que ela não possui a aparência da carúncula lacrimal? Então, fazendo esse traço, eu estou criando um efeito de que o olho dela é mais alongado no canto interno. E assim eu deixo mais a impressão de aparência de carúncula lacrimal. Faz a aproximação dos olhos e cria então o efeito de aparência da carúncula lacrimal. Estou aproximando o olhar com esse delineado, faço o acabamento, agora faço a conexão do cantinho interno. Ela também tem a fenda ali no canto interno do olhar. Vou fazer um escurecimento do canto externo do olho dela para levantar mais o olhar. Então perceba que eu estou pegando a sombra Blackout da Urban Decay para escurecer mais no canto externo e elevar o olhar. Então eu apliquei de baixo para cima no côncavo, subindo um pouquinho mais para fazer então o efeito ascendente no olhar dela. Borrou um pouquinho embaixo, então eu estou limpando um pouquinho com cotonete, depois eu voltei só com o pincel, com corretivo, para molhar, né, umidificar a pele, e aí vir com o cotonete para tirar esse produto, essa sombra preta. E agora eu só venho com o pincel que eu apliquei a base, com o resto de base que tem no pincel e eu faço esses movimentos de vai e vem, então, para corrigir a pele dela. Deixei essa etapa até para você ver como você pode fazer essa correção. Depois eu selei um pouco com o pó Medium Plus e o Light, o mesmo pó que eu usei para selar as áreas de iluminação do corretivo. Então, venho agora com o blackout, a sombra blackout no pincel de precisão para fazer um pouco mais a elevação do delineado e do canto externo do olho dela. Então, perceba como eu criei uma linha mais ascendente no canto externo do olho dela. E agora eu só venho com o pincel sem nada de produtos para melhorar o esfumado, o degradê da minha sombra. Então, estou mesclando melhor as cores. Repito o processo do outro lado, começando com o pincel de esfumar, aplicando a sombra Blackout da Urban Decay. Então, eu começo primeiro de uma forma mais esfumada a aplicar esse produto e depois eu vou intensificando mais com o pincel de precisão. Então, estou aplicando com a mão bem leve, deixando o canto externo, então, mais amendoado. Vou aplicando com a mão leve, esfumando. Conforme eu vou subindo, eu vou deixando mais suave esse esfumado para ter um degradê. Depois eu venho com o pincel limpo, novamente só dando os acabamentos, deixando tudo mais
esfumado em degradê. Venho agora aplicando o tom de marrom nas bordas desse preto para deixar um degradê mais bonito, então para não deixar o preto manchado. E eu venho agora com o pincel de precisão, aplicando a sombra preta mais no cantinho externo, deixando um efeito mais diagonal. Para finalizar, venho novamente com o pó Medium Plus e o pó Light da linha Mineralize da MAC, para deixar então bem esfumadinho, bem definido, acabadinho ali na região inferior. Esfumado, sim, bem acabado, marcadinho, é porque você tem ali definição aonde tá esse esfumado. Não fica com acabamento tipo de borrado. Ele tá esfumado, mas ele tem uma limitação. Não fica com aquele efeito todo borrado nessa região inferior. Então, faça esse acabamento dos dois lados. Deixando esse efeito ascendente para o olhar. Viro a esponjinha onde não tem nada de produto, só para deixar esfumado. E venho com um pincel limpo para melhorar esse acabamento esfumado. Sem deixar marcações. Deposito um pouquinho mais de sombra para melhorar o acabamento, as transições. Agora eu vou utilizar o lápis nude. Esse lápis é um lápis da MAC e eu vou aplicar na linha d'água no canto interno do olho dela. Então, naquela região onde eu fiz o esfumado um pouco mais para baixo, agora eu venho fazendo uma linha d'água inferior, um pouco mais inferior no canto interno. Então, isso faz com que esse olho ele tenha um efeito mais baixo no canto interno e alto no canto externo. Então, reforça o efeito ascendente para o olhar dela. Então, eu estou aplicando somente no cantinho interno, um pouquinho mais para baixo. Perceba o efeito, olha só, cantinho interno mais clarinho. E agora eu venho com a sombra preta no pincel de topo reto, só um pouquinho, descendo então esse cantinho interno inferior e deixando mais desenhadinho. Só fazendo acabamentos, observa lá então como eu deixei esse cantinho interno mais para baixo. Agora dou acabamento no delineado. Só para deixar mais definido, certinho esse delineado. E agora eu só esfumo um pouquinho desse cantinho interno. Agora eu vou usar cílios postiço, o X03, e observe que eu posicionei os cílios e pedi para ela abrir o olho e perceba como os cílios longos derrubou o olhar dela. Então eu preciso cortar esses cílios. Então eu cortei o canto externo, coloquei um pedacinho de cílios no canto externo ali por baixo desses cílios completo. Então perceba que olhando assim você já observa que ela tá com um cílio só no canto externo e agora eu vim com esse cílios inteiro colocando por cima. Não gravou essa parte que eu peguei só um pedacinho de cílios e coloquei no canto externo. Por isso você não viu esse passo a passo, mas eu coloquei então os cílios no cantinho externo e depois eu vim com esses cílios X03 aplicando então em toda a extensão do olho. Eu aplico e ajusto para cima, aplico máscara de cílios no olho dela, na região superior, isso faz com que cílios superiores e os cílios
postiços se conectem e se elevem. Então, perceba que eu apliquei os cílios. Com máscara de cílios, eu estou levantando eles. E observe o efeito. Olha como a gente levantou o olhar dela. Agora eu venho aplicando o batom. E perceba que eu estou usando um batom mais nude. Então, na maquiagem que não valoriza, eu apliquei um batom vermelho, né? Lembra que eu comentei dela querer sensualidade? E ela possui olhos mais delicados, suaves, mais afastados, infantis. E na maquiagem errada, eu acabei reforçando essas características no olhar e aplicando um batom vermelho. Só que nos lábios, ela possui características de lábios caídos, ou seja, o batom vermelho acabou valorizando o lábio caído, que não traz sensualidade para o rosto dela. Então, nessa maquiagem que valoriza, eu então trouxe efeitos de maior maturidade para o olhar dela, olhos mais ascendentes, e a boca que possui um efeito caído, eu deixei com lábios mais nudes, então valorizando o olhar dela. Para finalizar, eu apliquei um gloss nos lábios e estou só reforçando o blush para fazer o acabamento na pele e aplicando novamente o iluminador para deixar a pele dela então iluminada. Então, estou só finalizando a maquiagem toda. Então, observe como a gente deu destaque ao olhar, deixando um efeito mais amendoado para o olho dela. E aqui a gente vê então o antes e depois da maquiagem que valoriza a beleza dela. Observe como a gente deu elevação para o olhar, deixou um olhar mais sensual, um olhar mais maduro, de uma mulher mais empoderada. Tiramos o efeito de afastamento do olhar, tiramos o efeito de caimento do olhar. Deixamos, portanto, o olho dela muito mais feminino, empoderado, e a boca então com efeito nude. Compare agora a maquiagem que não valoriza com a maquiagem que valoriza. Então fica aqui o alerta, maquiadora, não basta simplesmente aplicar técnicas na sua cliente. É importante você saber o efeito das técnicas, as características faciais dela, para você ter assertividade então nos resultados. A maquiagem começa muito antes de você tocar nos seus produtos e pincéis. Você precisa ter essa clareza para conseguir ter um resultado, então, que embeleza a sua cliente, fideliza ela e, além do que, faz com que essa mulher recomende o seu trabalho. Então, fica aqui essa aula. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. E um beijo grande e nos vemos na próxima aula. Tchau!